preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre de si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Verso, agora quero ler com vocês, 2 Samuel, capítulo 6, o verso 11 e o verso 12. 2 Samuel, capítulo 6, o verso de número 11 e o verso de número 12. Todo o capítulo 6 de 2 Samuel vai narrar Davi trazendo a arca de volta para Jerusalém. Mas eu quero me prender agora aqui ao verso 11 e ao verso de número 12. Amém? Todos têm? E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Amém? Toma o teu assento, por gentileza. Irmãos, eu quero nessa noite falar da importância de valorizarmos a presença de Deus. Aleluia. A importância de realmente entender que a presença de Deus, ela precisa ser desejada, amada e respeitada. Valorizada. Se verdadeiramente nós cremos que Ele se faz presente no nosso meio, há uma reverência da nossa parte. Nós estamos aqui por causa da presença de Deus. Aleluia. Porque é a presença que nos sustenta, é a presença que nos mantém de pé. E nós precisamos aqui olhar para esses 2 acontecimentos, em que em uma casa a arca do Senhor, que representava, simbolizava ali a presença de Deus. Êxodo capítulo 21, 25, foi o momento em que Deus disse ao povo que construísse a arca, porque Ele habitaria ali no meio do seu povo, Ele estaria presente no meio do seu povo. Então a arca da aliança representava, simbolizava a presença de Deus. E essa arca, ela vai permanecer na casa desse homem chamado Abinadab por 20 anos. E você percebe que a situação que envolve o povo naquele período, o período em que os juízes julgavam a causa do povo, era o período teocrático que nós chamamos, que a nação não havia um rei até então. Saul vai ser ungido rei mais adiante, pelo próprio Samuel. E Saul vai permanecer no trono 40 anos. 40 anos sem se preocupar de trazer a arca da aliança para Jerusalém. Nós, seres humanos, pensando nisso, nós acostumamos com algo e automaticamente, quando nós acostumamos com algo, isso passa a perder o valor para nós. Às vezes obtemos talvez um automóvel e você fica todo eufórico quando você adquire o automóvel, quando você compra aquele automóvel, e logo depois aquilo perde um pouco, né, todo aquele charme. Compramos a casa própria e nos alegramos, é um sonho, mas daí a pouco se torna um pouco meio normal aquilo. Estamos na casa do Senhor e podemos sim nos acostumar
acostumar em vir, nos acostumar em fazer uma leitura rápida, nos acostumar a orar, fazer uma oração relâmpago. Nos acostumamos. E quando nós acostumamos, acabamos perdendo a essência. Já fazemos uma leitura muito rápida, porque acostumamos. Já adquirimos um certo conhecimento. Já estudamos. Lemos o texto, conhecemos o contexto, a história. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o perigo que é se acostumar, achar que está bom. Nos acostumamos. E aí passamos a não valorizar verdadeiramente a presença desse Deus como da maneira que nós fazíamos outrora. Que éramos mais reverentes, reverenciávamos mais, orávamos mais, nos preocupávamos mais, chorávamos na presença desse Deus, tínhamos verdadeiramente uma motivação boa, uma alegria de estar verdadeiramente na casa do Senhor. Quantos estão me entendendo isso? Eu não sei se isso acontece com você, mas o Espírito Santo ministrou meu coração, porque nós acostumamos. O pastor acostuma pregar, o tecladista costuma tocar, não vai desafinar, porque tem um método. O baterista, o guitarrista, sabe, aprendemos, conhecemos, mas o perigo é se a presença do Eterno não está conosco. Quantos estão comigo? Podemos fazer, trabalhamos, você tem o seu trabalho, você faz aquilo com muita eloquência, com muita sabedoria, com muita destreza. Por quê? Porque você aprendeu, você sabe fazer. São anos. Você prepara algo com destreza. Mas aquele que está aprendendo, ele é mais cauteloso. O que eu quero te dizer com isso? Que nós precisamos verdadeiramente voltar aos princípios, ao primeiro amor. Aleluia. Nós não podemos nos acostumar com um arrepio. Nos acostumar, não vamos fazer uma vigília para o fogo descer. Não. Esse fogo tem que estar aceso na nossa vida, irmãos. Aleluia. Nós acostumamos, as coisas estão acontecendo, o avião cai, e essas coisas já são, não nos tira da posição, se torna um pouco rotineiro. As coisas vão acontecendo, é uma guerra, uma pandemia, são coisas, a injustiça social vai aumentando, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que nós acostumamos com as coisas. Aí é assim mesmo. O mundo é assim mesmo, irmãos. Nós precisamos estarmos atentos concernente à presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai fazer total diferença na nossa vida. Glória a Deus. Me chama a atenção esses dois acontecimentos, porque em 1 Samuel capítulo 7, que nós lemos, o povo estava com balaíns, deuses estranhos. Eles estão ali com a arca da aliança. Até então, no capítulo 5, capítulo 6, você vai perceber que os filhos do sacerdote ali, no capítulo 2, são chamados filhos de Belial. Por quê? Eles estão roubando de dentro da casa do Senhor. O povo está em corrupção. O povo está adorando a deuses estranhos. Eles têm a arca da aliança com eles, mas a presença de Deus não está ali. Eles acham que Deus vai resolver o problema deles, porque eles têm a arca da aliança, representa a presença de Deus, mas não adianta estar com o altar quebrado.
capítulo 3, eles levam a arca para uma guerra e os filisteus tomam a arca. Eles perdem a batalha. Os 2 filhos do sacerdote ali morrem na guerra. A arca vai parar nas mãos dos filisteus. Escute, a presença de Deus, por ela só, ela muda a história de qualquer ambiente. Aleluia. Os filisteus não puderam ficar com a arca da aliança ali no meio deles, porque Deus operou grandes coisas ali, destruindo eles. Ela ficou ali 6 meses. E eles devolveram ela, até que ela chegou aqui na casa de Abinadab. Eu acredito que essa casa era uma casa em que havia honra, porque senão a arca não estaria ali. Havia honra. Mas o ponto aqui que me despertou e eu fiz a anotação é que, será que não estavam tratando a presença de Deus como se a arca da aliança, vamos colocar ela nesse quarto, fecha a porta e ninguém passa ali, deixa ali. Será que a proteção em excesso dela ficar ali isolada, a santidade, sabe, o extremo da santidade, de achar que somos santos demais? Eu comecei a olhar e a indagar comigo mesmo. Será que eles não estavam nem olhando para a arca de maneira mais, olhando para ela de uma maneira comum, porque acostumaram com ela? Ela está ali, mas você não vê que alguma coisa mudou ali. Não houve uma transformação ali. Não houve uma mudança ali. A arca está ali e nada muda. E assim às vezes pode acontecer na vida das pessoas. Hoje a presença de Deus, o Espírito Santo, está presente na nossa vida. Mas se ele não tiver espaço, se ele não tiver liberdade de trabalhar, nada acontece na vida dessa pessoa, sim ou não? A pessoa pode estar anos ouvindo uma ministração, pode estar anos sentado sendo frequentador de um culto, pode ser membro de uma igreja, pode fazer parte da membresia de uma igreja, está ofertando, está dizimando, irmão, pode estar participando de departamento, mas se a presença de Deus não for valorizada, nada muda na vida dessa pessoa. Quantos estão comigo? É onde você vai encontrar pessoas que não transformam. Quantos anos de crente? 20. Mas até hoje está desse jeito, até hoje está aleijado, até hoje está mancando, até hoje o vocabulário não mudou, até hoje é a mesma vida. Por quê? Está na igreja, está ouvindo a ministração, mas não muda, nada transforma, só piora. Você já viu que tem pessoas que pioram? Triste realidade. E não é por falta do mover do Espírito Santo, é por falta de não valorizar a presença de Deus. Acostumaram. Estão batendo cartão, sabe? Vem por vir, mas não recebe a palavra de bom agrado, não abre o coração, não tem alegria, não tem prazer, sabe? Não permite o doce Espírito Santo entrar, trabalhar, mudar, transformar, pintar a casa velha. 20 anos. A arca da aliança ficou ali. Numa casa, até então, volto a mencionar, que recebeu de bom agrado. Ela está ali, mas nada muda. Porque às vezes nós acostumamos. Acostumamos. É assim mesmo. Deixa aí, eu estou fazendo um favor para o rei. Estou fazendo um favor para eles. Estou guardando a arca aqui. A arca está aqui, mas está guardada. Sabe? Estou ouvindo a palavra, mas ela não é para mim. Ela é para o outro. A palavra que eu estou recebendo não é para mim, é para quem faltou.
pastor está falando. Irmãos, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, senhor não? Porque se nós não estivermos sensíveis ao falar do Espírito Santo, com os ouvidos abertos para ouvir a ministração do Senhor e permitir que essa palavra venha transformar a nossa vida, a gente não muda. Não muda. Porque o que muda, o que transforma é a palavra do Senhor. Aleluia. Precisamos ouvir essa palavra, a palavra de Deus. Ela vai trazer transformação, mas se eu ouvir, se eu receber essa palavra, permitir o Espírito Santo trabalhar na minha vida, transformar a minha vida. Ou seja, você viu que eles vão tirar os balaíns e aí Deus vai dar vitória. Ou seja, é a transformação que precisa acontecer na vida do ser humano. Tem que abandonar a velha prática. Tem que deixar aquilo de lado, o ódio, a mágoa, os ressentimentos, e permitir o Espírito Santo vir com um bálsamo para você perdoar as pessoas, perdoar umas às outras. Às vezes a vida não muda, passa anos, não muda por causa dessas coisas erradas. A presença do Senhor é poderosa para despedaçar o jugo. A presença do Senhor é poderosa para desfazer o laço e cortar a lança, quebrar a lança, pôr os carros de Faraó no fogo. A presença do Senhor é poderosa para transformar, sim ou não, para libertar. Mas o homem tem que receber, querer, permitir a transformação. Nada aconteceu, até que Davi, ele vai mencionar isso em 1 Crônicas, no capítulo de número 15. Davi, ele percebe que a arca está na casa de Abinadab. Ele arruma um jeito, então, de trazer a arca para Jerusalém. Só que de princípio, Joel, eles trazem a arca da maneira que eles achavam que seria melhor, em carros de boi. Da mesma maneira que os filisteus haviam enviado a arca para eles. E a arca da aliança não pode ser carregada de qualquer jeito. Ou seja, a presença, o acesso à presença de Deus não é de qualquer jeito. Ter acesso ao mover do Espírito Santo, sermos cheios, transformar, não é do meu jeito, é do jeito do Espírito Santo, é do jeito do Senhor. Não é por força, não é por violência, mas pelo agir do Espírito Santo. Aleluia. Então ele traz a arca, o que é em carros de boi, e aí um dos filhos de Abinadab morre, Uzá, porque ele toca, os bois tropeçam, ele tenta segurar a arca da aliança, aonde eu até mencionei com uma pessoa esses dias, eles falam de boas motivações. Ele toca com a motivação boa de ajudar, mas é fulminado, morre. Morre. Tudo isso acontece num dia de celebração. E o que acontece? Tristeza, acabou a festa. Um homem morreu, ninguém quer mais chegar perto da presença. Porque na presença de Deus, irmão, nós estamos na dispensação da graça. E aí entra um outro perigo. Abro um parênteses aqui. Porque as pessoas estão brincando com a graça. Estão achando que, nós vivemos na dispensação da graça, Deus é amor, a graça está presente, então não há mais aquele forma de ser fulminado como os filhos ali de Arão, como Uzá. Irmãos, a presença de Deus está aí. E as pessoas não estão valorizando, porque não, Deus me ama. Ele vai me dar mais uma oportunidade, semana que vem, semana que vem, semana que vem, ano que vem. E não muda. Não muda. Estão brincando com a presença de Deus. Não estão valorizando a presença do Senhor. Quantas histórias a gente vê nesse sentido?
E aí o texto diz que esse homem morre. Para tudo. Davi sai triste, todo mundo triste. Essa arca vai parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. Quanto tempo ele vai ficar ali? 3 meses. 3 meses. Davi vai mencionar, dizendo, olha, durante todo o período do reinado de Saul, 40 anos, ninguém se preocupou em trazer a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Saul, ele tinha o trono, mas não tinha presença. Saul tinha coroa, mas não tinha presença. Saul tocava, mas não tinha presença. É só uma alusão do texto. Saul fazia muitas coisas, mas não tinha a presença. Não tinha presença. Não adianta ser rei sem a presença de Deus. Não adianta ter uma boa eloquência sem a presença de Deus. Não adianta ter anel no dedo sem a presença de Deus. Não adianta ter um brincar sem a presença de Deus. Não adianta ter a drive license, comprar um carro 0 quilômetro e não ter a presença de Deus. São coisas que não vai mudar a minha vida, não vai transformar a minha vida. Davi, ele vai ser avisado que algo aconteceu na casa de Obed-Edom. 3 meses, Elisete, 3 meses. Você consegue imaginar comigo? 3 meses. Ela ficou 20 anos ali na casa de um homem, nada aconteceu. Agora ela fica 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. E o texto vai dizer que o Senhor o abençoou, toda a sua casa, tudo que era de Obed-Edom multiplicou, foi abençoado. Qual a diferença disso? É entender que a presença muda o ambiente. Que eu não preciso ter medo. Vocês estão falando que vocês estão fazendo sobre isso? Devocional. Você não precisa ter medo da presença. Você tem que ter reverência, amor pela presença. Não medo. Deus não quer que nós venhamos ter medo, mas que venhamos ter reverência. Honramos aos homens. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra. Daquele que está sentado sobre o trono. A terra para ele como escabelo dos seus pés. Ele salta pelos montes. Ele põe as águas dos oceanos, dos lagos, dos riachos na concha da sua mão. Descortina o céu como uma cortina para a habitação. Os montes se derretem na presença dele. Esse Deus não merece reverência? O Deus que tem nos dado fôlego de vida, Ele que sustenta, Ele que me faz levantar pela manhã, pertence a Ele o poder é dele, Ele está no controle. A arca fica na casa desse homem 3 meses. E o texto diz que o Senhor o abençoou de tal maneira que fez com que era estéril viesse ser fértil. Aquele que não dava fruto passou a dar fruto. Os animais que não vingavam passou a vingar. Aleluia, Jesus. Tudo mudou na história desse homem. A gente poderia aqui acrescentar tantas coisas que Deus fez na vida dele. Abençoou o Senhor Obed-Edom e toda a sua casa. Abençoou tudo dele. Foi abençoado em 3 meses. Imagina ele dizendo: não vai levar a arca daqui não, deixa a arca aqui. Sim ou não? Hoje nós temos essa presença, irmãos. Eu não quero viver longe dessa presença. Eu não quero ficar longe da presença desse Deus. Eu quero isso para mim. Quero ter esse relacionamento. Bom dia, Espírito Santo. Amigo Espírito Santo. Falamos tanto do livro, mas será que nós fazemos isso? Bom dia, meu amigo Espírito Santo. Vem comigo. Me ajuda nessas decisões. Me orienta aqui. Amigo.
amigo Espírito Santo. Tudo mudou ali. E a notícia chegou. Avisaram para o Davi: ó, algo extraordinário aconteceu lá na casa do Obed-edom. O que aconteceu? O Senhor abençoou a casa dele por amor à arca. Está escrito assim. Pelo amor, pela dedicação. Irmão, quantos estão pegando isso aí? Pelo amor, pela gratidão, pelo esforço, pela disponibilidade. Ei, irmão, é por aquilo que ele fez, da maneira certa, Deus derramou bênção sobre a vida. A notícia chega. Davi agora ele diz: não, vamos lá. É hora de trazer a arca de volta. Mas agora ele vai consultar. Ele vai lá, vai ver o Pentateuco, Êxodo 25, e vai ver: opa, a arca tem duas hastes, 4 argolas. Por quê? Porque ela não é para ser carregada por caminhões, carros de boi. É para ser carregada no ombro pelos levitas. Existe uma forma certa. Existe uma maneira correta. Não é do meu jeito. Não é querendo ajudar. É fazer da forma que já foi estabelecido. Olha para o teu irmão e diga: é fazer o que é certo, da forma certa. Já foi estabelecido. Davi, então, ele entende isso. Ele diz: opa, reúne os sacerdotes, reúne os levitas, porque a arca só pode ser carregada pelos levitas. E na medida que eles vão dando 6 passos, eles iam oferecendo um sacrifício. Meu Deus, que coisa. Eles iam caminhando 6 passos, sacrifício. Porque o meu Deus merece. Aleluia. A presença dele é reconhecimento. Servir ao Senhor, irmãos, quando nós somos cheios da presença de Deus, tudo que você faz com excelência. Você não está fazendo para o homem, nós não estamos fazendo aqui para Ronaldo, nós estamos fazendo para o Senhor. Aleluia. Esse é o entendimento de quem é de Obed-edom. Estou fazendo pela obra, o reino, a casa de Deus. Eu valorizo a presença. Eu vejo Obed-edom olhando se estão tirando a arca, estão levando a arca, mas eu estou com a bênção. Hoje nós sabemos que isso mudou, a presença está aqui. Mas o que eu estou fazendo? Como que eu estou valorizando isso? Será que eu não acostumei? Hã? Será que eu não estou meio... Ei, cá para nós. Estou meio relaxado? Hã? Sabe, essa palavra veio ao meu coração. Eu estou compartilhando para você. Minha primeira falou comigo: Ronaldo, às vezes eu abro mão da outra Bíblia, eu pego uma outra Bíblia, me leio a outra que não tem a versão diferente, a outra que não está anotada, para mim poder não ficar só na minha cabeça. Eu preciso, como você, mergulhar na presença de Deus. Você consegue entender que às vezes nós nos relaxamos, que às vezes você não faz da maneira certa nada, você sabe, tá bom assim, é a graça. Nós estamos chegando a momentos realmente difíceis, e o que o mundo mais quer é que venhamos nos acostumar de servir ao Senhor assim. Tá bom. E esquecemos que outrora éramos mais avivados. Priorizávamos, né? Éramos os primeiros a chegar. Já viu aquilo? Era o primeiro a chegar. Aqueles então no Brasil aqui, muda um pouco, vai no Brasil, quem tem que pegar a bicicleta, ou a moto, ou o ônibus, ele tem que sair cedo. Por quê? Porque ele valoriza. Sim ou não? Ele tem alegria.
Vamos colocar de pé, o Ministério de Louvor, nós vamos finalizar. Irmãos, nós não estamos nos arrumando, finalizando, já nós não estamos nos arrumando para ir para uma festa, para ir num restaurante que tem um horário, sabe? Nós estamos nos preparando para vir para um culto, prestar um culto ao Senhor. É isso que as pessoas precisam entender. As pessoas precisam compreender. Eu preciso ir mais cedo. Eu preciso chegar mais cedo. Não chegar atropelando, porque ninguém chega assim no trabalho. Eu preciso chegar mais cedo. Eu preciso dobrar meu joelho. Eu preciso orar. Eu preciso falar com Deus ali. O dia foi corrido, mas eu vou chegar ali. Eu vou dobrar meu joelho. Eu vou falar com meu Deus, que tem me sustentado, me guardado, me dado vitória. Eu quero pedir perdão a Ele pelas minhas falhas. Não tive tempo, Senhor. Estava tão corrido hoje. Olha só para você ver como é que nós somos. Não é assim que nós somos. Muito ocupados, Senhor. Não tive tempo. Mas como você não teve tempo de honrar a presença dEle? Precisamos pensar nisso. Está com as nossas lamparinas acesas. Entender que a presença de Deus, ela invade o ambiente. Aleluia. Você pode imaginar isso, a casa daquele homem, Obed-Edom, Oh, glória. e a arca ali, e no segundo dia, eu imagino, no primeiro dia, no momento que a arca colocou ali o ambiente, muito bom. O bom perfume, o cheiro suave apareceu naquele lugar. O perfume exalou naquele lugar. Eu acho que se houvesse intrigas, ficava a briga. Oh, aleluia. Os irmãos já estavam conversando entre si, estava tudo bem, porque a presença traz unidade. Estão comigo no raciocínio? Já não há mais problema, marido, esposa. Não, as coisas estão caminhando bem, porque a presença está ali. Isso só no primeiro dia. No segundo dia as coisas foram mudando. Olha, os trabalhadores chegou e disse: olha, o campo está produzindo. Meu Deus. Choveu. Não era tempo de chuva, mas agora veio a chuva. Oh, glória. Aleluia. A chuva veio, nós plantamos, pensávamos que iria morrer aquele grão, pois está brotando, Obed. É dom. Oh, aleluia. Tudo isso por causa da presença, por amor. A arca da aliança, Deus o abençoou. Oh, aleluia. Deus o abençoou. Escute, a arca não estava no palácio, a arca estava na casa de Obed-Edom. Nós temos a presença, irmãos. Valorize a presença. A presença, ela anda com você. O Espírito Santo está aí. Não fique sem ela. Valorize ela, ame ela. Pode louvar. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Às vezes chorávamos nós. Feche os seus olhos e sinta a presença do doce Espírito Santo. Eu me rendo ao teu agir. Sinta-se abraçado, amado. Meu anseio é permanecer em teu amor. Eu preciso valorizar a presença acima de tudo.
esposo, vocês juntos, no ombro. Se é um lar, uma casa de 4, aí os filhos ajudando, todo mundo ajudando. Não acostume. No próximo culto venha mais avivado. Não acostume. Não acostume. Sabe aquele sentimento? Eu não quero ter pressa de sair da presença. Na verdade, eu não quero sair da presença. Davi, escute isso, Davi, ele chega em Jerusalém com suas vestes de éfode, ele vai tirando, dançando na presença do Senhor. Eles estão carregando a arca da aliança e ele tirou a coroa, porque diante da presença quem coordena é ele. A presença tem prioridade. Ele está ali, ele tira as vestes, está dançando. E aí, para aqueles que não valorizam a presença, como Mical, a esposa de Davi, disse: que coisa feia que você fez. Você veio dançando como um homem qualquer. Ele disse: você não está valorizando que o seu pai nunca trouxe a presença para cá. E por causa dessa atitude de Mical, ela nunca pôde gerar. Porque pessoas que não valorizam a presença não geram. Pessoas que não valorizam a presença não produzem. Pessoas que não valorizam a presença não avançam. Mical diz: você, o que você está fazendo? Eu estou dançando na presença do meu Deus. Eu estou valorizando a presença. Eu não sou nada diante da presença. Você não é nada diante da presença. Somos nada diante da presença. É a presença que nos faz ser alguma coisa. Em outras palavras, eu só sou rei porque a presença quis que eu viesse ser rei. Eu só estou aqui porque a presença tem me permitido estar aqui. Então eu não sou nada. Tudo é a presença. Guarde essa palavra no seu coração. Valorizar daqui, valorizando mais a tua comunhão com Deus. Eu não sei qual o nível em si, mas valorize mais e aumente a sua comunhão com Deus. Aumente o teu relacionamento com o Espírito Santo. Leia, busque, ore, ame a presença. Porque a presença vai chegar uma hora que ela vai se retirada de nós. E nós precisamos